Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo da aula de hoje. Olha só o que nós temos para a nossa aula. Nosso objeto de conhecimento, ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida. E o nosso detalhamento, uso da língua inglesa como ferramenta de acesso às informações falsas, fake news, e potencialmente nocivas à saúde pública que circulam nas redes sociais. Vamos agora iniciar nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai tratar então de um tema muito importante, bastante conhecido também, que está muito em voga na atualidade, que são as fake news. Essas fake news também, esses textos que nós vamos trabalhar ao longo da aula, também servem para ampliar o vocabulário de vocês. Vamos iniciar o nosso texto falando um pouquinho sobre alguns fatos que ocorreram ao longo da pandemia e o contrário, na verdade, essas informações foram passadas como se fossem informações verdadeiras e o que nós vamos mostrar agora são aqueles fatos que desmentem essas fake news. Vamos lá? Então, nós temos aqui Some Facts About COVID-19, alguns fatos sobre o COVID-19. Então, nós temos ali, no primeiro, Vaccine against COVID-19 does not cause AIDS. Então, essa informação circulou bastante como se a vacina, ela causasse AIDS. Eu lembro, inclusive, de ter recebido essa informação. Era uma mentira, uma fake news, esse é o fato, ele não causa AIDS. AIDS já é uma palavra, gente, abreviada da língua inglesa, que significa Acquired Immunodeficiency. Então, essa definição dessa palavra, que é uma palavrinha em inglês, Imunodeficiência Syndrome, que é o S aqui, o último S, tá certo? A 2, Vaccine against COVID-19 does not cause cancer. Então, o fato de as pessoas se vacinar não causa câncer. And has no proven relationship with herpes zoster. Então, não tem nenhuma relação com o vírus, com a herpes zoster. Não tem nenhuma relação e também, tampouco, causa câncer. E eu lembro também que algumas informações relacionadas a isso também circularam aí pela internet, Brazil was not chosen by the WHO. WHO é a abreviação, gente, de Organização Mundial da Saúde. O W é de World, o H de Health e O, então, WHO, WHO, abreviação de... É um organismo, das Nações Unidas que trata da saúde, A Organização das Nações Unidas, nós temos, então, essa expressão aqui, WHO, tá certo? Aí nós temos, as one of the 3 countries that best acted in combating pandemic. Então, isso aqui é uma informação que é correta, circulou que o Brasil foi um dos países que melhor trataram no período pandêmico ali, e não foi, isso é uma mentira, foi passado como se isso fosse verdade, e o Brasil não foi um dos países que melhor lidou no combate à pandemia, Então, nós temos aqui, só reiterando, World Health Organization, Organização das Nações Unidas que trata aí da saúde, A abreviação WHO, então, é relacionada à saúde, um órgão aí das Nações Unidas. 3. Breast milk does not replace vaccination of children against COVID-19. Então, o leite materno, gente, não não se coloca no lugar da vacinação, ele não supre a necessidade de vacina das crianças contra a Covid. As pessoas falavam, uma fake news, obviamente, dizendo que o leite materno substituiria o Covid, a vacina de Covid. Isso não é verdade. Aí nós temos na 5ª, COVID vaccines do not inject alien DNA. Então, as vacinas de Covid não injetam o DNA alienígena, Também uma informação aí que circulou por aí. Persons vaccinated with Pfizer do not become traceable. As pessoas vacinadas com a Pfizer, lembra dessa empresa que fabrica a vacina? As pessoas vacinadas com a Pfizer não se tornam pessoas rastreáveis, As pessoas falavam que era injetado um chip e tal, e poderia traçar o caminho, onde essa pessoa ia. 7. Orphans from Poland are not used in Pfizer and Moderna vaccine trials.
Então, os órfãos, né, da Polônia não são usados, tá, pela Pfizer nem pela Moderna para fazer vacina, fazer teste com vacina, tá? Também uma mentira. Aí a 8, mask does not cause accumulation of fluid in the lungs nor intoxication. O uso de máscara não acumula, né, ele não causa o acúmulo de fluidos nos pulmões e também não causa intoxicação. 9. Midday sun does not kill coronavirus. O sol do meio-dia, sun, midday sun, o sol do meio-dia não mata o coronavírus, tá? Midday sun does not kill coronavirus. E aí uma última informação, vaccines do not use cells from aborted fetuses. Então, as vacinas não utilizam células de bebês abortados, tá? Também é uma informação que surgiu, essa é a informação correta, tá bom? Agora vou mostrar para vocês as consequências das fake news. Então, anteriormente nós vimos algumas informações que corrigiam fake news, especialmente falando daquelas que circularam durante a pandemia. Agora a gente vai mostrar para vocês as consequências dessas fake news, que nós já desmentimos algumas, né? Consequência das fake news. Spreading fake news, espalhar fake news, is a very dangerous act. É um ato muito perigoso. Sharing false information, compartilhando informações falsas, manipulated photos and videos, vídeos e fotos manipulados, and dubious publications can pose public health risks. Então, compartilhar informações falsas, fotos e vídeos manipulados e publicações dúbias pode colocar a saúde em risco, a saúde da população em risco. Encourage prejudice and result in death. Então pode, além disso, né, além de colocar a saúde pública em risco, encorajar um pré-julgamento, né, e resultar em deaths, né, em morte, resultando na morte. Prejudice, então, também pode ser traduzido como preconceito. Então, além de causar um problema sério, um risco sério à saúde pública, ele pode encorajar ali o preconceito e ocasionar aí em mortes, certo? Exemplo, EG, exempli gratia, né? Expressão latina aí, que nós inclusive colocamos na língua inglesa, tá? Public health issues, então, tópicos, né? Problemas relacionados à saúde pública. Aí nós temos na sequência, anti-vaccination, movements have grown again in recent years. Então, anti-vaccination movements have grown again in recent years. Então, os movimentos anti-vacina têm crescido, aumentado nos últimos anos, os anos recentes, né? Some people against the use of vaccines. Algumas pessoas contra o uso das vacinas espalham false news, falsas informações. A palavrinha news com E significa informações. Se for new, só com W ali, sem o S, é novo. News, informações. Spread false news and propagate their views. E propagam suas visões. That vaccinating the population, que vacinar, né, a população, is harmful, é perigoso. Which is a serious problem, e que é um problema muito sério. As resistance to vaccinations endangers the population. E aí coloca, né, uma resistência, né, na cabeça das pessoas, e essa resistência em relação à vacinação, né, coloca a população em perigo, tá? Inclusive nós tivemos um aumento aí nos casos de crianças que não são vacinadas com aquelas vacinas que todos nós tomamos, tá? Isso graças a essas informações falsas, tá bom? Então, muito cuidado aí com as informações falsas, né? A gente está trazendo algumas dessas informações, porque elas têm um prejuízo muito grande, né? As pessoas lá da ponta, né, nem todo mundo consegue compreender. E às vezes a pessoa, por exemplo, já
ouviu várias vezes que vacina faz mal e tudo mais, e ela já tem um preconceito contra isso, então ela pega essa informação, não vai atrás para saber se isso de fato é real, e aí pega aquilo como se fosse uma verdade absoluta e acaba fazendo ali, deixando de vacinar seus filhos, seus netos, tá? Ou desencorajando essas vacinações, né, dessas crianças. Isso é um problema muito sério para a saúde pública, né? Por exemplo, nós corremos o risco de trazer de volta algumas doenças que já haviam sido erradicadas na população brasileira, tá? Doenças como sarampo e tudo mais, são doenças que nós praticamente erradicamos, né, aqui da nossa sociedade, e quando as pessoas não se vacinam, corre o risco de a gente voltar, então, a ter esses problemas, tá bom? Então, cuidado com as fake news, né? Já sabemos que as fake news, elas normalmente começam com um título muito agressivo, né? Uma informação muito tendenciosa, falando ali de algo extremamente importante, né? O uso de superlativos, para chamar atenção, tá? Então, muito cuidado com essas informações que vocês compartilham. Vamos ver a fonte. Há muitos casos aí que são fake news, que são informações falsas, inclusive aí alguns projetos para criminalizar, tá bom? Continuando agora. Falando agora, gente, de uso de produtos de bodybuilding. Bodybuilding é relacionado ao crescimento, né, dos músculos, enfim, o pessoal que vai bastante nas academias sabe bastante, né, é cuidar do corpo, crescer, ficar musculoso, a gente chama isso de bodybuilding, né, que é crescer o corpo, né, exatamente essa tradução. Então, caution, cuidado, bodybuilding products can be risk. Produtos relacionados ao bodybuilding, né, que é musculação, podem ser um risco. Então, nós temos ali the US Food and Drug Administration, então, essa agência dos Estados Unidos, né, que cuida da administração de comida e drogas dos Estados Unidos, found some bodybuilding, encontraram alguns produtos, né, de musculação, bodybuilding, may illegally contain steroids, que podem ilegalmente conter esteroides, né? Ou esteroides ou substâncias relacionadas aos esteroides associated with potentially serious health risks, associado com sérios problemas, potenciais problemas, né? De saúde, né? Trazer sérios riscos aí à saúde, including liver injury, incluindo ali problemas no fígado, tá? A palavrinha liver é fígado, which can be life-threatening, que pode colocar a vida em risco. Essa expressão life-threatening quer dizer colocar em risco, inclusive de morte, tá? É um risco mais acentuado, tá certo? Então, the US Food and Drug Administration found some bodybuilding products may illegally contain steroids or steroid-like substances associated with potentially serious health risks, including liver injury, which can be life-threatening. Então, está falando aí, né, essa agência americana encontrou em alguns produtos de musculação, né, relacionado aí ao crescimento do corpo, produtos com esteroides e outras substâncias relacionadas a isso que pode causar, inclusive, problemas sérios ali no fígado e pode colocar a vida dessas pessoas que estão utilizando esses produtos em risco. Continuando agora, reaction associated with anabolic steroids. Então, reações associadas com o uso, né, desses esteroides, tá? Nós temos, então, severe acne, a palavrinha acne é o que nós conhecemos, né? São as acnes, né? São as espinhas. Severe quer dizer um aumento muito grande ou muitas acnes, é bastante. Aí nós temos hair loss, perda de cabelo, hair loss, perda de cabelo. Altered mood, alteração do humor. Irritability, que é irritabilidade, não, a palavrinha cognata. Increased aggression, aumento da agressividade ou da agressão, né? Depressão, kidney damage, problemas então nos rins, kidney damage, problema, né, nos rins, causando ali problemas renais, heart attack, ataque cardíaco, and stroke, gente, é o que nós chamamos aqui de AVC, tá? Stroke, AVC. Então, severe acne, hair loss, altered mood, irritability, increased aggression, depression, kidney damage, heart attack and stroke. São algumas das reações associadas aí com o uso de esteroides, na verdade, tá? Mais um pouquinho ali, né, o que pode acontecer também, mais duas
dois problemas de saúde, tá? Pulmonary embolism, né, que é embolismo pulmonar, que é quando o sangue, né, coágulos de sangue entram nos pulmões, tá? Então, nós chamamos isso de pulmonary embolism, que é embolismo pulmonar, tá? Quando coágulos de sangue ficam ou entram, né, nos pulmões, tá certo? Aí, deep vein thrombosis, que é também, né, coágulos de sangue quando ocorrem nas veias, né, profundamente nas veias dentro do corpo. Então, ele não ocorre dentro do pulmão, mas ele pode ocorrer em alguma parte do corpo, tá? Também é um problema de saúde que é derivado, né, que deriva do uso aí de esteroides, tá certo? Então, nós já vimos que a nossa aula também ela trata de fake news, mas também fake news né, trazendo aí relacionado à saúde pública, tá? Que é o grande foco, né, dessas fake news. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de doenças que são bastante comuns, né, no nosso dia a dia, só para a gente saber como é que são essas palavrinhas, né, essas doenças em língua inglesa. Muitas delas têm a pronúncia e a grafia muito próxima da língua portuguesa, porque boa parte, se não quase todas, essas doenças, elas derivam, né, de línguas como o latim, tá? Então, por isso que há uma proximidade aí, tanto na grafia, tá? Às vezes na pronúncia também. Então, o que nós chamamos aí de cognatos. Relacionados à saúde, né, a doenças, essas palavras são normalmente cognatas, se parece tanto na grafia quanto no significado. Vamos dar uma olhadinha? Então, nós temos aqui disease, doenças, hypertension, né, hipertensão, né, que é a pressão alta. Aí nós temos cancer, só muda a pronúncia, mas a grafia é mesmo, o significado idem. Asma também, tá? Escreve, a grafia é diferente, mas a pronúncia é a mesma. Asma, um pouquinho, levemente diferente. Aí nós temos catarata, que é a catarata, tá? Também é uma palavrinha da mesma origem e nós podemos chamá-la de uma palavra cognata. Epilepsy, epilepsia, também é uma palavra cognata. Multiple sclerosis, né? A esclerose múltipla, também é uma palavra que dá para a gente encontrar o significado facilmente, né? Parkinson's disease, doenças de Parkinson, tá? É uma doença também bastante conhecida. Benign prostatic hypertrophy, que é a hipertrofia, né, da próstata. E nós temos ali nessa lista dementia or mental illness, demência, né, ou problemas, doenças mentais, né, aí de todos os tipos, são alguns dos tipos de doença em língua inglesa. Diabetes, né, que é o diabetes, infectious disease, né, então infecções, doença infecciosa, né, e nós temos de duas formas, bacteria and fungi, palavrinha fungo, né, se lê fungi, and obesity, que é obesidade. Alguns tipos aí de doenças que também, né, afetam a saúde pública aqui do Brasil também, tá certo? Então, vimos aí uma lista de palavrinhas relacionadas aí às doenças, né? Agora a gente vai continuar, vou mostrar para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção num pequeno VT que traz algumas partes do corpo. Veja, nós falamos sobre as fake news, né, relacionadas a problemas de saúde, a não vacinação, fake news que circularam bastante aí também no período pandêmico. Nós falamos de doenças. Agora eu vou mostrar para vocês a lista, né, que são os órgãos internos do corpo humano. Acompanhem com bastante atenção. Brain, lungs, liver, bladder, kidneys, heart, stomach, intestines. Então, nós vimos aí no nosso VT, né, as palavrinhas ali relacionadas aos órgãos internos, né, do corpo humano. Eu vou mostrar uma vez mais só para ratificar esse aprendizado, tá? Acompanhem, anotem se for o caso, tá bom? Brain, lungs, liver, bladder, kidneys, heart, stomach,
intestines, Então, eu espero aí que vocês tenham conseguido anotar, né? Se vocês não conheciam algumas partes do corpo, eu tenho certeza que vocês já tinham ouvido, né? Aí, na verdade, partes não, né? São os órgãos internos aí do corpo humano. Bem, nós vimos então aí o nosso vocabulário amplo sobre doenças, sobre saúde e tudo mais. Agora eu vou abordar algumas palavrinhas que têm significados muito parecidos e a gente vê com bastante frequência aí nos textos, só que tem uma leve diferença entre eles. Vamos lá? Olha só, nós temos essas duas palavrinhas, disease versus illness, né? Qual é o significado de uma e de outra? Bem, a primeira palavrinha, né, que nós vamos ver é disease, que significa doença de modo geral. Já illness é uma doença, a percepção do indivíduo, tá? Está relacionado com o sintoma, tá certo? Disease é a doença geral, tá? Quando eu falo illness, é a percepção do indivíduo, é quem está sentindo a dor. Tá? Então ele vai sentir, e está muito relacionado aí com a questão dos sintomas, tá? Wellness relacionado aos sintomas. Então, disease, doença, wellness é a doença, só que na percepção de quem está sentindo, que é o indivíduo. Continuando. Pain versus ache. Pain versus ache. Pain, então, é a dor forte, lacinante, tá? Aquela dor que é bem aguda. E ache é uma dorzinha mais leve. Nós costumamos relacionar isso com backache, né, dor nas costas. Então, essas dores que são um pouco mais leves, nós chamamos de ache. E pain é quando é uma dor muito forte, muito aguda, tá certo? Ambos querem dizer a mesma coisa, relacionado sempre à dor. Então, pain é uma dor mais forte, lacinante, enquanto que ache é uma dor mais leve, normalmente relacionada com a dor no corpo, tá? Por exemplo, backache, como eu já dei o exemplo, né? Que é dor nas costas, ok? Mas que é sem gravidade, tá? É diferente do pain, que é muito agressivo, é muito agudo, o ache é um pouco mais leve. Outro exemplo, nós temos injury versus wound. Qual é a diferença entre um e outro? No primeiro caso, injury, nós temos ferimento acidental, geral indefinido. Então, qualquer tipo de acidente, né, de ferimento ali, nós temos injury. E já wound, nós vamos utilizar, então, relacionado à arma. Pode ser arma de fogo, pode ser uma faca, tá? Normalmente é um ferimento com algum tipo de arma, tá? Nós vamos utilizar essa expressão. Injury, que é um ferimento acidental, geral indefinido, e wound, nós utilizamos, então, para falar de um ferimento que é causado por uma arma, que pode ser uma faca, por exemplo, pode ser uma arma de fogo, ok? Agora vou mostrar para vocês uma outra expressão que também é relacionada à dor, a dor de modo geral, que é sore. Olha só. Sore, essa palavrinha, então, a gente tem várias traduções, tá? Nós temos, ela significa inflamado, dolorido, sensível, ferida, chaga ou úlcera. Qual é a diferença entre um e outro? Olha só, para eu saber quando sore indica se está inflamado, se está dolorido ou algo do tipo, eu vou olhar sempre o contexto, tá? Qual é o contexto e vou analisar se ele está no sentido ali de dolorido, se ele está no sentido de chaga, de ferida, tá certo? Então, olhe sempre o contexto. Quando a palavra tem mais de um significado, é o contexto que vai me dizer qual dos dois, né? Das várias possibilidades está sendo utilizado ali. Vamos voltar para nossas frases? Olha só. Então, nós temos ali, sore significa inflamado, dolorido, sensível, ferida, chaga ou úlcera. São as traduções possíveis. Nesse primeiro exemplo, he said he was stiff and sore. A palavrinha stiff é rígido, tá, gente? Rígido. And sore, but had no serious injuries. Nesse caso aqui, gente, a palavrinha sore está no sentido de dolorido, tá? Então, he said he was stiff and sore, but had no serious injuries. Ele diz que estava um pouco tenso demais, tá? E, nesse caso, dolorido, tá? É a palavrinha sore, ok? Então, ele diz que estava rígido, duro, né? And sore, dolorido, but had no serious injuries. Mas não tinha nenhum ferimento, né, grave ou ferimento sério. Outro exemplo. I didn't even know they were sore at us. I didn't even know. Eu não sabia. I didn't even know. Eu não sabia que eles, né, eles ou elas, were sore at us. Estavam, nesse caso aqui, ó, gente, a palavrinha sore significa magoado, tá? Olha um outro exemplo aqui, magoado.
ou magoada, tá? Depende aí. Aliás, I didn't even know they were, eles estavam, tá? Magoadas. Eu vou colocar magoadas, tá? Mas pode ser magoados também. I didn't even know they were sore at us. Eu não sabia que elas estavam magoadas conosco. E o nosso último exemplo, nós temos all of us had sores and infections on our hands. Todos nós, all of us, a palavrinha all é todos, all of us, todos nós, had. Tínhamos é o passado de have, a palavrinha have significa ter, tá? Nesse caso aqui é o passado, né? Então, all of us had sores and infections on our hands. Todos nós tínhamos, então a palavrinha sores aqui, tá? Feridas, tá, gente? Nesse caso aqui, o significado de sores, feridas. All of us had sores and infections on our hands. Todos nós tínhamos feridas e infecções nas nossas mãos, tá certo? Então, esses exemplos aqui, a palavrinha sore vai ter sentido sempre relacionado à dor, né? Mas inflamado, dolorido, sensível, ferida, chaga ou úlcera. Aí, eu reitero que é sempre uma questão de contexto, tá? Tu vais analisar o contexto, vai ver qual desse significado mais se encaixa dentro ali daquela frase, daquele enunciado, tá bom? Então, a palavrinha sore também relacionado à dor, só que com vários significados, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora algumas frases, né, que nós vamos escolher entre umas das palavras que nós acabamos de ver. Olha só. Então, nós temos ali, I have a ache or pain in my knee. Knee é joelho, tá? Lembre-se que ache eu utilizo para uma dor mais leve e pain para uma dor mais lacinante, né? Uma dor mais aguda, tá certo? Aqui eu chamo a atenção para uma informação que já passei outrora, que é as palavrinhas em língua inglesa que iniciam com H, elas vão ter som de R, portanto eu tenho have. Eu chamo a atenção para isso porque na língua portuguesa o H não tem som, na língua inglesa isso não acontece. Então, I have a ache or pain in my knee. Então, eu tenho uma dor no meu joelho. Qual dessas duas palavrinhas eu devo utilizar? Eu vou optar pelo pain, que é uma dor mais aguda, tá certo? Pain. Lembrando que pain and ache são duas palavrinhas que têm significados semelhantes, são até sinônimas, mas têm uma situação de uso um pouquinho divergente. Se for uma dor mais forte, pain. Se for uma dor mais leve, ache, tá? E não é ache, tá, gente? É ache. E por último, nosso exemplo, a through é garganta, tá? A palavrinha through. Daí eu tenho as duas opções, ache and pain, can be a sign of getting the flu. Então, a through, ache or pain can be a sign of getting the flu. Então, aqui eu vou utilizar a palavrinha ache, tá? A through ache can be a sign of getting the flu. Então, a dor de garganta pode ser um sinal de ficar, tá? A gente fala o verbo get, dentre várias traduções possíveis, é ficar, tornar-se, tá? Getting, ing, né? Estar ficando gripado. Olha só a palavrinha flu, tá, gente? Flu é gripe, tá certo? Flu, the flu, a gripe, né? Então, flu é gripe. Lembra que tem a influenza, né? Tem uma vacina, inclusive, né? Porque onde se descobriu essa palavrinha, né? Tem essa definição aí de influenza, né, para gripe. E aí na língua inglesa incorporou essa palavra aí, né, ficou flu. Então, a through ache can be a sign of getting the flu. Bom, todas essas palavrinhas aí, vocês perceberam, significam sempre a mesma coisa, tá? Sempre relacionado ali à dor. A diferença é que nós utilizamos uma em cada contexto, tá certo? Então, são a palavra com o mesmo significado, ou significado muito próximo, e que nós utilizamos aí em situações
um pouquinho divergentes, né? Um pouquinho diferentes. Eu espero aí que vocês tenham conseguido anotar todas essas palavrinhas, tá? E quando vocês se depararem com essas palavrinhas, vocês já saberão quais são os seus respectivos significados. Tá bom, gente? Então, por hoje era só e a gente se vê na próxima aula.